Como vocês estão vendo, né, a Sensei Mayumi, ela tem uma prática incrível, né, de Kitsuke. Kitsuke é como a gente chama a técnica de vestir um kimono. Antigamente as pessoas faziam isso quase que automaticamente, né? Mas hoje em dia, infelizmente, a gente tem muito pouco o hábito de usar o kimono. Então é por isso que pessoas como a Mayumi, né, e o pessoal que a acompanha em eventos, hoje também acabam se juntando nesse pequeno movimento da gente tentar resgatar o uso do kimono como o que efetivamente ele é. Ele é uma roupa, né? Agora, sabiam que, curiosidade, né, kimono é uma palavra genérica para a gente descrever uma gama enorme de peças do vestuário japonês. Esse tipo de kimono que vocês estão vendo, ele é um kimono de uso informal que tanto pode ser usado como passeio, como também como saída de banho no Japão. Mas não exatamente como saída de praia, porque no Japão, tradicionalmente, as pessoas tomavam banho em sentos ou onsens, que são espaços, que são casas de banho fora da própria residência. Então, para você fazer o caminho da residência até o sentô, as pessoas também tinham que usar alguma coisa apropriada, né? E atualmente o yukata, ele é muito utilizado como roupa de passeio no verão e também como traje tradicional nos eventos de festivais, principalmente na época do verão. Então, aqui vocês estão vendo, né, a Sensei Mayumi, né, vestindo o yukata, que é o kimono de algodão de verão. Né? E como vocês estão vendo, é que como os jovens hoje não têm a prática normalmente de se vestir sozinhos, normalmente a gente precisa ensinar, né, logo de início, como fazer o processo. Então a gente põe o kimono, né, centraliza ele, né, dá um ajuste nas costas e depois arrumar ele ao centro. A seguir, né, é formado uma dobra aqui, raciocinando como se fosse um grande origami sobre o corpo, né? Essa dobra que é feita no kimono, né, é para ajustar a altura que vai ficar na barra. Isso porque no raciocínio, né, de vestimenta japonesa, o importante é preservar o tecido. A gente não recorta o tecido para ele se ajustar à forma do corpo no ocidente ou ainda mudar a forma do corpo. O importante é a gente preservar o tecido. E aí o que ocorre? Todo o ajuste é feito sobre o corpo através de amarras. Né? O ar da elegância, né, e a criatividade na maneira da gente montar o kimono é que vai revelar, né, o gosto pessoal, a ocasião que a pessoa está indo e também, né, até mesmo um certo grau de criatividade, porque ao longo dos séculos, embora o formato básico foi mantido, as maneiras de usar o kimono foram sendo alteradas ao longo do tempo, né? Tanto que é permitido, obviamente, fazer aquele tipo de montagem, como vocês estão vendo, né, encurtando o yukata, usar até mesmo com sandálias, com sapatos ocidentais, e também a mistura com elementos, né, que muitas vezes parecem fora do kimono, mas que hoje são considerados básicos e tradicionais, como, por exemplo, né, esse caso aqui, que é o uso do hakama com botas, né, que é muito bom para o inverno, gente, isso garanto. Né? E aí vem a arte de enrolar o obi no corpo. Tá? Curiosamente, gente, né, para quem não sabe, o obi, ele é um ótimo substituto de cadeira ocidental. Lembrando que no Japão, quando a gente usa ou vive, né, na arquitetura, está sentado, né, na posição de 6A, né,
tudo que é praticado em termos de hobby e atividade cultural, né, na comunidade, está sendo exposto hoje. Tá? Então faz parte, estou falando do TAG, né? E a gente fica muito contente de ter tanta gente prestigiando, né, uma coisa que é uma cultura étnica, né, uma coisa tão particular, uma minoria, tão minoria no Brasil. E é muito legal que as pessoas hoje participem, né, e tenham esse interesse em conhecer mais sobre a cultura japonesa. Então, a Sensei está fazendo aquilo que é chamado de Ribon Musubi, né, o laço básico, né, do arranjo de obi no kimono. Existem vários tipos de arranjos, né? E quando a gente faz assim, ele levantadinho, ainda com as asinhas para baixo, ele se chama Bunko Musubi, né? Esse estilo foi bastante utilizado no século XIX e ainda hoje ele é um estilo básico para a gente. Importante, gente. Né? Por que a gente usa o nó normalmente atrás? Né? Alguém sabe? Alguém tem ideia? Não. Curiosidade, gente. Né? No século XVII, a primeira profissão que foi regulamentada para as mulheres no Japão, curiosamente, foi a prostituição. Né? Isso porque, infelizmente, o contato com navegantes que vieram do Ocidente, particularmente portugueses, né, posteriormente holandeses, aconteceu o seguinte, gente, houve muitos casos naquela época, né, no final do século XVI, de sequestros de mulheres do Japão que eram posteriormente vendidas, né, como escravas sexuais na China e até mesmo na Índia. Né. E o shogunato do século XVII resolveu, né, para garantir maior segurança às mulheres, né, e evitar o sequestro, né, delas para tráfico humano, regulamentaram a prostituição no Japão. E ela foi uma profissão reconhecida, né, no país até 1953. Uma das regras que definia a forma de vestir da mulher era de que, no caso, né, de uma cortesã prostituta, né, o obi fosse amarrado à frente do corpo, enquanto as mulheres, né, as mulheres de família, as mulheres de decentes, vamos dizer assim, tinham que amarrar o obi nas costas. Né? E também por um outro motivo que é de fundo estético. Né? Era muito importante que a parte de trás do kimono fosse bonita. Né? Excetuando o meu caso, tá, gente? De costas. Né? Normalmente, no nosso raciocínio vestuário ocidental, a gente pouco se importa com as costas. Tá? Mas, no caso do kimono, é fundamental que as costas fossem bonitas por um motivo curioso. O homem japonês, quando ele paquera, né, ele evita olhar de frente nos olhos da mulher. Mas assim que ele passa por ela, ele faz isso. Tá? E curiosamente foi uma mulher que percebeu isso e por isso ela começou a utilizar o olho nas costas e se tornou, né, o hakama, né, que é essa saia calça, ele é de seda com brocado. Então vai ter fios de prata, fios de ouro, né, e não é bordado, ele é na trama do tecido. Hoje no Brasil existem especialistas em kimonos tradicionais japoneses ou todos esses vieram importados do Japão? Então, o que é extremamente complicado no caso do kimono, né, é que o grosso mesmo ainda é importado. Né? Infelizmente a gente não tem o tecido adequado para se produzir kimonos. Né? Então isso dificulta um pouco, né? Basicamente tudo que nós estamos usando é importado. No meu caso, tirando as botas, né? Basicamente tudo, até a roupa de baixo, acaba sendo importado.
Então, isso é uma das coisas que a gente tem assim, né, é difícil a gente popularizar o kimono no Japão. E, ao mesmo tempo, a gente reconhece que, inclusive pela dificuldade técnica que muita gente tem ainda ao vestir, o kimono acaba sendo um pouco elitizado no Brasil, né, devido ao custo e também essa parte cultural. Mas, né, lembrando que na origem, né, é roupa, gente. Inclusive, a tradução ao pé da letra da expressão kimono, né, é coisa de vestir. Né? Kiru, de vestir, mono de coisa. Tradução ao pé da letra é roupa. Tá? A gente pode começar? Existe alguma relação entre esse mundo vestindo-se assim? Muita gente confunde isso com cosplay. Então, vou fazer uma pergunta aqui. Alguém sabe qual é a diferença entre cosplay e isso aqui? Quem se atreve a dar alguma... Kimono é diferente de cosplay? Kimono é diferente de cosplay? Sim. Kimono, né? O cosplay, o que é, gente? Alguém sabe? O cosplay é tipo virar um personagem? Isso, gente. Tá? Cosplay é literalmente uma fantasia que procura ser idêntica ao personagem que a gente conhece em ficção, né? Ou em séries de TV, etc. Então, basicamente, cosplay é uma fantasia. Né? Dá trabalho fazer fantasia? Dá também, gente. Próximo, por favor. Né? Gente, essa onda, né, em que o pessoal passou a utilizar mais kimonos aqui no Ocidente, até mesmo como parte de cosplay, começou curiosamente no final da década de 90. Por volta de 1996, houve, né, 2 desenhos que fizeram muito sucesso e se espalhou pelo mundo inteiro. Um deles foi o Sakura Taisen, também conhecido no Ocidente como Sakura Wars, que era uma ficção científica, né, que
Pode ser considerado kimono, é errado falar, é uma apropriação cultural, como que... Não, é o seguinte, gente, né? A palavra kimono é um genérico muito grande apenas para uma roupa que lembra o corte reto, né? E a roupa tradicional japonesa. A questão é a seguinte, nos últimos anos, né, a popularidade do kimono também levou a muita gente utilizar o kimono como tipo de sobretudo de verão, né? Versões mais curtinhas, né? E tá, o nome pegou. Mesmo porque, gente, olha, isso é uma curiosidade de língua portuguesa. Tá? A palavra kimono foi uma das primeiras do japonês a ser introduzida no idioma português. Porque já no século XVI, quando os portugueses estiveram no Japão, eles se preocuparam em fazer um dicionário. O primeiro dicionário japonês para uma língua estrangeira foi justamente para o português. Né? E a palavra kimono surgiu da seguinte maneira. Navegantes portugueses chegam, desembarcam no Japão e dão de cara com uma população que se veste de seda. Uma seda colorida, interessante, vibrante, né? E se encontrou e falam, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui, né? Ao mesmo tempo, os japoneses olham os portugueses e falam, olha que coisa linda, os caras estão usando roupas de couro, botas, bandos longos, né? Aquele negócio estranho aqui no pescoço, mas é interessante, né? Esse choque cultural, gente, foi da seguinte maneira. Vocês imaginam um português luso chegando no Japão, um não entende o idioma do outro, e ele pergunta assim,